A graça e paz, irmãos, tudo bem? Me chamo Alexandre, estou aqui para expor mais uma vez a palavra de Deus. E se os irmãos gostarem, foi edificante, comenta, curte, para que sabemos que estamos fazendo algo para o reino de Deus e está sendo edificante, edificante e gerando fruto às pessoas. Bom, o texto que eu vou ler é capítulo 1 de Lucas, e do versículo 26 ao 38. Diz assim, ó. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria e, aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta mensagem, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida. Apesar da sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação, para aquele que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Irmão, esse é o texto que eu quero compartilhar com os irmãos. E o tema que eu quero compartilhar com os irmãos é: Gere Jesus Cristo em você. Esse é o tema. E eu quero, como uma introdução, trabalhar uma ideia de uma introdução com a ideia de uma inseminação artificial. Como funciona a inseminação artificial? Ela é uma técnica de reprodução, em alguns casos, para ajudar as pessoas que não conseguem ter filhos somente com relações sexuais. E no procedimento, existe uma introdução do esperma diretamente dentro do útero da mulher, quando o óvulo está disposto para ser fecundado. E existem dois tipos, perdão, e existem dois tipos de inseminação artificial, que é homóloga e inseminação artificial hetero, heteróloga, acho que é assim que fala. Uma trabalha o próprio esperma do parceiro e a outra trabalha um esperma de um doador anônimo, que ninguém sabe como é. E como funciona? Obviamente, primeiro vem o psicológico. A pessoa vem, o casal, que é diante de Deus é uma só carne, deseja ter o filho. E através de formas naturais não consegue, então busca uma clínica. Busca uma clínica que consiga te ajudar a ter um filho. Depois vem o preparo psicológico, como já disse. A pessoa senta, analisa, trabalha em toda a sua volta, trabalha para saber psicologicamente para receber o filho e depois estruturalmente a casa, o salário do marido, ele já começa a ter gasto com a clínica para poder trabalhar a ideia de receber o filho. Depois da aceitação psicológica, estrutural, vem os tratamentos. Como que funciona? Primeiro, a estimulação. Medicamentos para estimular a produção de óvulos, para a produção de óvulos. Depois, o acompanhamento com ultrassons, exames. E depois vem a coleta e os preparo. O processo em laboratórios, caso para a seleção dos melhores espermatozoides. E o quarto é o esperma inserido no útero, trabalhando assim a inseminação. E por último, o acompanhamento após alguns dias e feito alguns testes de gravidez para confirmar a tal inseminação. O tema que eu quero trabalhar com vocês, como você já sabe, é gerar Jesus Cristo.
E, e quando acontece isso? E quando acontece gerar Jesus Cristo? Acontece na nossa vida. E através de forma miraculosa, através da direta mão de Deus, é que Jesus Cristo nasce na minha e na sua vida, assim como aconteceu na vida de Maria. Veja bem, Maria, ela morava em Nazaré. Aonde fica Nazaré? Nazaré é uma cidade isolada entre as montanhas da Baixa da Galileia. E, e da Baixa da Galileia que circuncidavam, né? Que rodeavam o lugar. Não era um lugar tão popular, tão importante. Só passou a ter tanta importância quando Jesus Cristo passou a maior parte da sua infância e depois, quando atingiu a maioridade, que é os maiores de 18. Como vocês sabem, Maria era uma jovem dada a casamento a José. E na Bíblia, King James, do Estudo Romo, vai dizer uma palavra que significa patenos, que significa uma mulher cuidada de se casar. Ou seja, uma mulher madura, uma pessoa madura que sabia das suas responsabilidades, que sabia diferenciar o certo e o errado, sabia entender o que era espiritual e o que não era. Essa era Maria. Então, dito isto, o texto diz assim: ó, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Preste atenção no teor da mensagem. Quem envia o anjo, quem envia a mensagem é Deus. Quem se aproxima da pessoa, do ser humano, é Deus. Então, logo no versículo 26 e 27, o anjo deixa claro que é o Senhor que está buscando um homem, que está buscando a pessoa, que está buscando Maria. É o Senhor que está trazendo reconciliação com Maria. É o Senhor que está trazendo as boas novas a Maria. Olha só que lição. Não parte da gente buscar a Deus. Não parte de mim. Parte da própria mão de Deus, da própria vontade de Deus. Reconciliar eu e você com Deus. Parte do próprio Deus. A mensagem das boas novas vem diretamente de Deus. A mensagem de trazer uma conversa direta com Deus não partiu de mim, partiu de Deus. Deus quis, por vontade própria, reconciliar-se comigo e com você, porque Ele quis. Isso não partiu do homem. A Bíblia deixa claro que o que separa o homem de Deus é os nossos pecados. Então Deus, por sua livre e bondade e misericórdia, ele veio até nós, mesmo sabendo que somos pecadores. Ele veio até mim e até você, trazendo umas boas novas, dizendo que, pedindo para o mensageiro dizer: o Senhor está com você. Assim como o texto diz que o Senhor estava com Maria, esse texto nos traz uma lição, que mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo degenerados em nossos delitos e pecados, o Senhor está conosco, o Senhor nos busca. A mão de Deus não está encolhida, a mão de Deus está estendida para a salvação. E preste atenção agora na saudação do anjo, porque esse anjo aqui ele teria muitos problemas hoje. Porque o anjo ele não fez como as grandes igrejas querem, dizendo uma saudação gloriosa, dizendo uma saudação que agradaria o grande presidente das igrejas. Ele chegou a Maria e disse: Salve. Talvez esse anjo só pregue em comunidades, né? Brincadeiras à parte. Mas ele disse: Salve, agraciada. O Senhor está com você. Ela, porém, olha o versículo 29. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Quando ela entende que o anjo vem trazer uma mensagem de Deus, as boas novas de Deus, a reconciliação de Deus, ela entendeu que o teor da mensagem é espiritual. Ela sabia que não pode ficar em cima do muro. Ela sabe e entende que, assim como a mensagem é espiritual,
a resposta deve ser também espiritual. Não devemos ficar em cima do muro. Ora, é outra lição importante. Não devemos ficar em cima do muro quando a mensagem de Deus é exposta a nós. A Bíblia deixa claro, muito claro, que aquele que nega o Senhor Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo negará ele diante do Pai. Então, a lição que temos aqui é que se você recebe a mensagem espiritual de Deus, você tem que tomar uma decisão. Eu gosto muito de uma frase que diz que quando alguém prega expositivamente as escrituras, não é o pregador que está falando, é o próprio Deus que está falando às pessoas. E se Deus está falando com você, assim como falou comigo, você deve tomar uma decisão. Você deve sair em cima do muro e tomar uma decisão. Você aceita a mensagem das boas novas de Deus ou você a recusa? Agora, o que significa agraciada, né? O que significa essa palavra que tanto nos traz, como que eu posso dizer, alegria em ouvir? Porque a mensagem de Deus é essa, a graça de Deus aos homens. Agora, o que significa agraciada? Significa amável, significa que Deus mostra com grande generosidade a, o seu amor às pessoas. Olha a outra lição. O Senhor ama Maria. O Senhor trata com generosidade Maria. O Senhor está demonstrando a sua onibenevolência a Maria. Um ser amoroso que usa a sua benignidade para com Maria. Olha a lição. O Senhor me ama e o Senhor te ama. Através das boas novas da mensagem do Evangelho, através de Jesus Cristo, o próprio Deus Pai mostra o seu amor para com as pessoas. O Deus Pai, o Pai de Jesus Cristo, o Pai do nosso Senhor, mostra generosidade comigo e com você através da mensagem do Evangelho, através das boas novas. Deus mostra a sua benignidade para com todos. Tem um versículo em Jeremias 31:3 que diz: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei. Também com amável benignidade te atraí. Quando você ouve o Evangelho, você fica encantado com o Evangelho, é porque a generosidade de Deus te atrai, assim como me atraiu. Em como ficar em cima do muro através de uma mensagem dessa? Que através da benignidade de Deus, através da onibenevolência de Deus, a sua essência, o seu amor, toca aos nossos corações. Como ficar em cima do muro? O próprio Deus quer reconciliar-se com você. Isso partiu dele. E a única coisa que ele quer de você é que você creia, é que você aceite o Filho. Ele quer isso, é isso que ele quer que você entenda. Você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Você quer ter comunhão com o Pai? Gere Jesus Cristo no seu coração. Como Maria entende que o teor da mensagem espiritual, ela fica perguntando em seu coração, né? Ela fica perguntando no seu, o que poderia ser. Agora, olha o versículo 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. No versículo 30, não tenha medo, também aparece no capítulo 1 de Mateus, versículo 18, mas lá é referido a José, porque José tenta deixar Maria sem envergonhá-la, e o anjo conversa com José e diz: não tenha medo, porque o que está em Maria veio da parte de Deus. O que está em Maria veio da parte de Deus. Olha a outra lição. Não devemos ficar com medo quando Jesus Cristo estiver sendo gerado, tanto nas pessoas em volta como em nós. Devemos aceitar esse ato sobrenatural de Deus. Apesar de nós não entendermos como funciona, devemos aceitar o mistério de Deus, que é o seu Filho amado, que é o seu Filho que morreu na cruz, ressuscitou para perdoar os meus e os seus pecados.
Talvez nós não entendemos, talvez nós tenha medo de ou alguns ou muitos de nós tenha medo de aceitar Jesus Cristo por causa de perseguições, por causa de exclusões, por causa de zombaria. Mas o anjo deixa claro: não tenha medo. Olha a mensagem do evangelho: não tenha medo, porque o ente que vai nascer em mim e em você, assim como nasceu em Maria e na casa de José, é para benefício meu e seu, é para comunhão com Deus, é para nós mostrar a generosidade do Pai. Olha que lindo! E continua. E do versículo 31 ao 33 mostra muitos exemplos de profecias, tipo Gênesis 3, que diz que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Se cumpre aqui. Em Daniel 9, diz que o reinado de Jesus Cristo se cumpre aqui. Isaías, que diz que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Se cumpre aqui. E mais textos que diz sobre o filho que nascerá e será para benefício para mim e para você. Isso se cumpre através da mensagem do Evangelho. Isso se cumpre através do amor de Deus para com os homens. Não é isso que as Escrituras diz? Deus amou o mundo. E como? Como que Deus amou o mundo? Como que Deus demonstra esse amor ao mundo? Através do Filho. Através de gerar o Filho. Aqui também no versículo 31 ao 33, se cumpre profecias do Antigo Testamento e se cumpre algo que só existe em Jesus Cristo, que é a união hipostática. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Ele não deixou de ser Deus quando esteve na terra e não deixou de ser homem quando subiu aos céus. Jesus Cristo é a única pessoa que tem duas naturezas, que não dá para explicar. Que, segundo Paulo, no seu texto em Timóteo 3:16, vai dizer que o mistério da encarnação. É um mistério explicar a união hipostática de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Olha que riqueza, em apenas 3 versículos. Todas as profecias se cumprem em Cristo. Todos, todas as pessoas são beneficiadas através do nascimento de Cristo. Jesus Cristo é o único homem, o único Deus homem que se pisou na terra. Jesus Cristo é o único que reinará para sempre e reina para sempre e mostrará isso a todas as pessoas. E através disso, através dessa mensagem do anjo, através dessas boas novas aos homens, Maria pergunta: como será isso se eu nunca tive relação com homem algum? Como que o Filho de Deus nasce em mim? Como que Deus envia o seu Filho para que ele viva em mim? Olha o que Maria entende. Olha o que Maria entende. Eu sei que isso vai se cumprir. Eu confio no Senhor, que o Senhor vai me dar um filho. O Senhor viu, podemos dizer uma aplicação, que o Senhor viu um vazio em mim, espiritual, e fez morada. Eu não tinha parte com Deus, mas Deus, por vontade própria, habitou em mim. Ele viu um vazio em mim e fez morada. Como isso é possível? Como entender isso? Nós somos pecadores, nós, dia após dia, muitos de nós rejeitamos a Deus, fazemos tudo que não agrada a Deus. Nas palavras dos profetas, amamos mais as trevas e odiamos o bem. E odiamos o bem. Mas mesmo assim, Deus quer fazer morada em nós. Tudo isso por causa de amor. Olha ainda que riqueza. Que você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Jesus. E esse será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Preste atenção que Maria recebe a graça, ela não transmite graça. Assim como Maria, nós também, quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando queremos que Ele habite na nossa vida, queremos que Ele seja gerado em nós, recebemos a graça de Deus. E o que é essa graça?
algo imerecido. Não tínhamos possibilidade nenhuma de receber o Filho de Deus, mas ele quis gerar, mas ele quis, por vontade própria, ser gerado em nós. A única coisa que ele pede é que creiamos na sua palavra. Acreditamos que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou para perdoar os meus e os seus pecados. Ele viu um vazio em mim e fez morada. Como pode isso? Como entendemos isso? Ele demonstra graça. Ele quer nos salvar. Ele nos concedeu gratuitamente a sua graça. Por isso, Maria é abençoada. Por isso, eu sou abençoado. Por isso, você é abençoado. Porque Deus te deu algo que você não tinha. Deus te deu algo que eu não tinha. A graça de Deus. Como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? Então aqui entra o que eu quero chamar de inseminação artificial. Perdão. Inseminação espiritual. Como funciona? O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O versículo 34 diz: não é com homens não é com pessoas que conseguimos gerar o Filho de Deus. Não é através de amizades longas que conseguimos gerar o Filho de Deus. É através das Escrituras. É através do amor, do relacionamento, através das Escrituras. É através do relacionamento com Deus. É através do relacionamento com o Espírito Santo. É a busca insaciável de receber o Filho dentro de nós. Entende que a inseminação espiritual é algo real, que Deus deu esse benefício aos homens quando eles querem o Jesus Cristo na vida deles. Porque quando Jesus Cristo vem sobre a vida dos homens, a vida muda. Tudo é transformado. Tudo se faz novo. Um novo nascimento acontece. As pessoas têm que começar a andar agora de um jeito mais agradável para que o filho, como que eu posso dizer? Quando uma pessoa está grávida, ela tem que ter até o jeito certo para andar, para não sobrecarregar ela e nem o filho. Quando ela dorme, ela tem que ter o jeito certo para dormir. Quando ela come, agora ela tem que comer algo para ser nutritivo para o Filho de Deus ser gerado saudavelmente. Você não gera o Filho de Deus engolindo heresias. Você não gera o Filho de Deus buscando comida, e eu digo comida espiritual, fora das escrituras sagradas. Entende? A inseminação espiritual, ela só acontece quando você busca Jesus Cristo, quando você tem um relacionamento com Deus, quando você permite que o Espírito Santo guie a sua vida, quando você se debruça nas escrituras. E como que o Espírito Santo virá sobre você? Você creu, então o Espírito Santo vem até você, ele coloca um selo de pertencimento na sua vida. Agora você pertence a Deus. Assim como que eu posso explicar? Assim como uma marca de camiseta traz o status e a qualidade para uma camiseta, assim como uma logo de carro traz status e qualidade para tal carro, assim é o Espírito Santo na sua vida. Ele vai trazer um status espiritual e vai trazer qualidades espirituais, coisa que eu e você não tem. Quando o Espírito Santo vier, é isso que vai acontecer. Ele sempre vai apontar para o Filho. Toda vez que você estiver cheio da graça de Deus, receber a mensagem das boas novas, o Espírito Santo apontará, guiará você ao Filho para que o filho seja gerado em sua vida, assim como foi gerado na minha vida. E eu quero dizer que isso é extremamente bom. Eu quero te mostrar que o vazio espiritual que nós tínhamos é preenchido com o filho. E a alegria não dá para explicar em palavras humanas.
Talvez eu poderia até tentar explicar, mas ficaria, em umas palavras humanas, pobre, porque a alegria de receber o filho é inexplicável. O Espírito Santo virá sobre você, então ele colocará qualidades que você não tem, porque você não tem qualidades espirituais, então ele colocar as qualidades espirituais em você, os frutos do Espírito Santo. Ele te abençoará para que você seja guiado ao Pai, para que você seja guiado ao Filho, para que você tenha relacionamento com o Pai e com o Filho. Então, olha o versículo 38. E assim eu quero finalizar. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Maria aceita a graça de Deus. Maria aceita que o Filho de Deus seja gerado em nós. Maria aceita que a mensagem de boas novas seja trabalhada na vida dela. A graça, ela não rejeitou a graça. Ela aceitou. Ela entendeu a mensagem do Evangelho. Ela entendeu que não tínhamos, não tínhamos nada a ver com Deus. Mas mesmo assim, Ele quis que eu e você tivéssemos comunhão com Ele. Ele buscou você, ele busca a mim e buscou você, assim como buscou Maria. E o que que nós podemos aprender com isso? É que não podemos ficar em cima do muro. Devemos tomar uma decisão através da graça. A Bíblia diz em Coríntios, capítulo 6, que você deve cooperar com a graça para que ela não seja vã. Não trate a mensagem do evangelho com desdém. Não trate com zombaria. Não trate como se fosse um mito. A mensagem do evangelho é a palavra de Deus diretamente a você. E você não deve ficar em cima do muro. Porque a mensagem da graça é a bênção de Deus para a minha e para a sua vida. Deus nos abençoou através da mensagem. E vamos rejeitar isso? Eu deixo uma reflexão para os irmãos. Rejeitamos a graça de Deus porque, porque somos tão hipócritas que não entendemos a mensagem do Evangelho ou entendemos a mensagem do Evangelho e mesmo assim rejeitamos. Talvez não ficou tão lúcida a mensagem, a reflexão que eu queria deixar, mas quando você ouviu a mensagem do Evangelho, não endureça o seu coração. Quando você fala aos homens que eles não têm, quando você ouviu a mensagem do Evangelho, não endureça o seu coração. Quando você ouvir a graça de Deus, não fique em cima do muro. Não trate com desdém, com palavras vãs, aquilo que o próprio Deus está falando ao seu coração. Seja como Maria. Olha o versículo 46 e 47. O que Maria disse quando entendeu a mensagem do Evangelho. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela entendeu que a mensagem era para salvá-la. Assim como eu entendi que a mensagem de Deus é para nos salvar. E você entende que a mensagem de Deus é para salvar você dos seus próprios pecados? É isso que eu queria deixar uma mensagem para os irmãos. Se os irmãos gostarem, né, comenta e curte. Peço para se inscrever no canal, porque assim quando eu tiver pelo menos mais de 50 inscritos, eu vou conseguir fazer live direto. Aí para mim é até melhor, que eu não preciso ficar editando, que eu não sou muito bom nisso. Aí eu faço de uma vez só. Essa é a mensagem que Deus me deu, essa é a mensagem que eu entrego aos homens, às pessoas e a todos os meus irmãos. Que se você acha que algo é impossível para Deus, leia com atenção o versículo 37, porque para Deus não há nada impossível. Deus quer que você ande no Espírito Santo para ter relacionamento com Ele. E que Deus te abençoe no seu dia a dia.